Por que insistir na literalidade de um número em um livro tão simbólico como Apocalipse? Porque nós levamos a sério a linguagem da Bíblia. Aqui, a gente não segue roteiro pronto. A gente questiona, provoca e vai direto ao ponto. Esse é o TOFCast, onde ideias têm voz, bastidores são revelados e conversas que ninguém tem, finalmente acontecem. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, quando algo novo começa, você fica sabendo primeiro. Bem-vindos ao Debate. No programa de hoje, a gente vai fundo na história e nas crenças de dois grupos religiosos que, olha, muita gente conhece de nome, mas poucos entendem de verdade. Os Adventistas do Sétimo Dia e as Testemunhas de Jeová. E o fascinante é que ambos têm uma origem em comum. Eles nasceram do chamado Movimento Millerita, lá nos Estados Unidos do século XIX. Foi uma época de um fervor religioso assim imenso, onde milhares de pessoas estavam convencidas de que Jesus voltaria numa data específica. Quando isso não aconteceu, o movimento se fragmentou, e desses fragmentos surgiram essas duas tradições com respostas teológicas completamente diferentes. Exatamente. E isso nos leva à questão central do nosso diálogo hoje. Com base no que eles ensinam sobre quem é Cristo e como a salvação funciona, qual dessas duas tradições oferece um caminho que pode ser considerado mais autêntico em relação ao cristianismo dos primeiros apóstolos? E eu vou defender que os adventistas, ao se apegarem a doutrinas históricas do cristianismo, como a Trindade, representam uma continuidade mais fiel aos ensinamentos originais de Cristo e da Igreja primitiva. E eu vou argumentar que a abordagem das Testemunhas de Jeová, que busca restaurar o cristianismo do zero, rejeitando dogmas que consideram acréscimos posteriores, é na verdade um esforço mais rigoroso para seguir exclusivamente o que Cristo ensinou, sem a bagagem da tradição. Ótimo. Então, para começar, a minha posição é que a fé adventista do sétimo dia mesmo com suas crenças bem particulares, como a guarda do sábado, nunca rompeu os laços com o cristianismo histórico. O pilar dessa conexão é a aceitação da Trindade, ou seja, a crença em um único Deus que se manifesta em três pessoas iguais e eternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para nós, isso é fundamental porque define quem é Jesus. Ele é plenamente Deus, eterno, não uma criação. E isso tem uma consequência prática enorme. Só um ser divino poderia oferecer um sacrifício de valor infinito para salvar a humanidade. Ao manter essa visão sobre Cristo, os adventistas se veem como parte da longa história do protestantismo, uma evolução dentro da tradição e não uma ruptura total com ela. Já a nossa abordagem na verdade, é o oposto. A gente não busca uma reforma, mas uma restauração completa. A ideia é reconstruir o cristianismo a partir do que entendemos ser seu fundamento bíblico original, ou seja, limpando séculos de tradições humanas e influências da filosofia grega que, em nossa visão, contaminaram a fé. E o ponto central dessa limpeza é a rejeição total da Trindade. Nós a vemos como uma doutrina que não está na Bíblia, que surgiu séculos depois e que se assemelha a um politeísmo disfarçado. Para nós, o conceito é simples. Deus é uma única pessoa, Jeová. Jesus Cristo não é esse Deus, mas sim sua primeira e mais importante criação. Ele é um ser poderoso, divino até, mas distinto e subordinado ao Pai. E acreditamos que essa não é uma ideia nova, mas um retorno à adoração pura e monoteísta que o próprio Cristo ensinou quando chamou o seu Pai de único Deus verdadeiro. Certo. Então, vamos direto para esse ponto que é talvez a maior diferença entre nós: a identidade de Cristo. Como eu disse para os adventistas, Jesus é o Filho eterno de Deus. Ele não foi criado, ele é o Criador, com a mesma natureza divina do Pai. E essa crença é o pilar do que os teólogos chamam de soteriologia, basicamente a doutrina de como a salvação funciona. Porque para nós, o valor do sacrifício na cruz depende totalmente de quem Jesus era. Se ele fosse um ser criado, mesmo o mais perfeito deles, seu sacrifício não teria valor infinito para cobrir os pecados de toda a humanidade. Reduzir Jesus a uma criatura muda a essência do Evangelho.
Entendo o raciocínio, mas eu vejo isso de uma maneira completamente diferente. Para as testemunhas de Jeová, a Bíblia descreve Jesus como o primogênito de toda a criação, o agente que Jeová usou para criar todo o resto. Nós o identificamos com o arcanjo Miguel, o principal anjo guerreiro. E isso não é para diminuí-lo, pelo contrário, é para colocá-lo em seu papel bíblico específico, o principal defensor da soberania de Jeová Deus. A gente cita passagens como 1 Tessalonicenses 4,16, que diz que o Senhor descerá do céu com voz de arcanjo. Para nós, isso conecta os pontos. Em vez de fundi-lo em uma divindade trinitária, que argumentamos ser uma construção teológica posterior, nós o vemos em sua função designada pelas Escrituras. Desculpa, mas preciso te interromper aí. Essa identificação de Jesus com Miguel é, com todo respeito, uma interpretação muito minoritária e que cria muitos problemas. Ela se baseia em algumas inferências, mas ignora passagens que colocam Cristo muito acima de qualquer anjo, como em Hebreus capítulo 1, que diz que os anjos devem adorá-lo. Identificar Jesus com um anjo não enfraquece a afirmação dele mesmo em João, onde ele diz: "Eu e o Pai somos um". Como vocês conciliam essas duas ideias que parecem opostas? É uma ótima pergunta. E a resposta está em entender o contexto. Quando Jesus disse "Eu e o Pai somos um", ele continuou explicando que era um em propósito e ação, não em natureza ou pessoa. Ele queria que seus discípulos também fossem um da mesma forma. Sobre Hebreus, o texto mostra a posição exaltada de Jesus após sua ressurreição. Ele foi elevado a uma posição superior à dos anjos, o que implica que ele não era o Deus Todo-Poderoso que já estaria nessa posição. A nossa visão não diminui Jesus, mas o exalta ao seu papel correto como filho perfeito e obediente de Deus. Isso nos leva a um outro ponto de atrito dentro dessa mesma questão: a ressurreição. Para os adventistas, a ressurreição de Cristo foi física, corporal. O mesmo corpo que foi para o túmulo foi o que ressuscitou, glorificado. Isso é a garantia da nossa própria ressurreição física. Já as testemunhas de Jeová defendem que a ressurreição foi espiritual, que o corpo humano de Jesus foi sacrificado para sempre. Essas não são apenas duas interpretações, são duas compreensões de salvação e esperança completamente reconciliáveis. Exato. E você tocou num ponto-chave para mim. Tradição. Você está defendendo a visão tradicional. O nosso argumento é que a tradição é exatamente o problema. A questão não deveria ser o que os concílios decidiram séculos depois, influenciados pela filosofia grega, mas o que os textos originais dizem. A ressurreição espiritual de Jesus, para nós, faz todo sentido com o que o apóstolo Paulo diz, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ele se desfez de seu corpo terreno para receber um corpo espiritual glorioso no céu. Nossa busca é pela pureza bíblica, não pela conformidade com a história dogmática que veio depois. Ok. Então a identidade de Cristo define o sacrifício e isso nos leva a outra grande diferença. O que acontece com as pessoas que são salvas? Qual é o destino da humanidade? A visão adventista, alinhada com o protestantismo em geral, é que a salvação é um dom, recebido pela fé em Cristo. A obediência, como a guarda dos mandamentos, é a resposta de gratidão a esse dom. É o fruto da fé, não uma condição para merecê-la. E a recompensa é a mesma para todos os salvos: vida eterna, primeiro no céu durante o milênio e depois em uma terra renovada. É uma única esperança para todos os que creem. Aqui nossa visão é bem diferente. As testemunhas de Jeová entendem que a Bíblia apresenta duas esperanças distintas para os fiéis. Um grupo literal de 144 mil pessoas, os ungidos, que são mencionados no livro de Apocalipse, irão para o céu para reinar com Cristo. Mas a grande maioria da humanidade fiel, chamada de grande multidão, não vai para o céu. A esperança deles é viver para sempre em um paraíso aqui na Terra, que será restaurada ao seu propósito original. Portanto, a salvação para nós envolve fé,
obediência e uma participação ativa na obra de pregação. Não é um chamado passivo, mas para uma cidadania ativa no reino de Deus. Mas essa interpretação de um número literal de 144 mil cria uma espécie de hierarquia na salvação, uma elite celestial e uma classe terrestre. Onde o Evangelho apoia essa divisão? O Novo Testamento parece oferecer uma única esperança em Cristo para todos, judeus e gentios, homens e mulheres. Para nós e para a maioria do cristianismo, o número 144 mil é claramente simbólico, representando a totalidade do povo de Deus selado no fim dos tempos, não um número literal de pessoas que irão para o céu. O livro de Apocalipse distingue claramente os 144 mil que estão diante do trono no céu, da grande multidão que está diante do trono na terra. Acreditamos que essa distinção reflete o propósito original de Deus para a humanidade, que nunca foi ir para o céu, mas viver em um paraíso terrestre. Adão e Eva foram criados para viver na terra. A morte de Jesus não só abriu o caminho para alguns irem para o céu para uma tarefa específica de governo, mas principalmente restaurou a possibilidade de vida eterna na terra para o resto da humanidade. E sobre a pregação, não se trata de ganhar a salvação. Trata-se de demonstrar uma fé viva. Como diz a Bíblia, a fé sem obras é morta. É a prova externa de uma convicção interna. O que nos leva à questão final e talvez mais importante, a autoridade. Como cada grupo decide o que é a interpretação correta da Bíblia? Para os adventistas, o princípio é sola escritura, ou seja, a Bíblia e somente a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Nós reconhecemos os escritos de uma de nossas pioneiras, Ellen G. White, como uma manifestação do dom de profecia bíblico. Mas isso é absolutamente crucial, seus escritos são considerados uma luz menor para guiar as pessoas à luz maior, que é a Bíblia. Eles estão sempre subordinados à Bíblia e devem ser testados por ela. Nunca substituem ou se igualam às Escrituras. Eu venho de um ponto de vista diferente. Para as testemunhas de Jeová, a Bíblia também é a autoridade máxima, a palavra de Deus, não há dúvida sobre isso. No entanto, acreditamos que, para evitar confusão e divisão, Jesus Cristo providenciou um canal para fornecer entendimento espiritual unificado aos seus seguidores hoje. Esse canal é o que chamamos de corpo governante, um pequeno grupo de homens experientes que lideram a obra mundial. Eles fornecem alimento espiritual no tempo apropriado, garantindo que todos nós, no mundo inteiro, tenhamos a mesma compreensão das Escrituras. Isso promove a unidade que Jesus pediu. Mas isso não cria um paradoxo? Se a Bíblia é a autoridade máxima, como você disse, mas só pode ser entendida corretamente através das publicações e orientações de um comitê, a autoridade final não se desloca da Escritura para esse grupo de homens? O que acontece se a interpretação de um indivíduo, baseada em seu estudo sincero da Bíblia, entra em conflito com o que o corpo governante ensina? Quem tem a palavra final? A Bíblia ou a organização? Essa é uma pergunta justa. Nós vemos isso não como uma substituição da autoridade da Bíblia, mas como um modelo que Deus sempre usou. No Israel antigo, havia sacerdotes e profetas. Na igreja primitiva, os apóstolos e anciãos em Jerusalém tomavam decisões para toda a congregação. Acreditamos que Cristo continua a usar um arranjo semelhante hoje para guiar seu povo. Isso previne o tipo de fragmentação e caos doutrinário que vemos em tantas outras religiões, e que, ironicamente, aconteceu com o próprio movimento milerita, de onde ambos os nossos grupos surgiram. A unidade, para nós, é uma marca do verdadeiro cristianismo. Não é uma questão de interpretação individual, mas de aprender humildemente do canal que Cristo designou. Em resumo, então, a posição adventista busca a fidelidade a Cristo através de uma conexão com as doutrinas centrais que a Igreja cristã defendeu por séculos, especialmente quem é Cristo. Nós integramos uma compreensão profética única, mas sem abandonar esse núcleo teológico. Para nós, seguir a Cristo significa preservar essa herança, entendendo que o Espírito Santo guiou a Igreja ao longo da história, mesmo com seus erros e desvios.
A fé se expressa de forma prática no mundo através de hospitais, escolas e ajuda humanitária. A grande questão que minha posição levanta é: seguir a Cristo significa honrar e construir sobre a base teológica e histórica da fé. De Jeová define a fidelidade a Cristo como um rompimento corajoso e radical com o que vemos como uma cristandade apóstata, que se desviou muito cedo dos ensinamentos originais. Nossa neutralidade política, nosso método de pregação global e, claro, nossa teologia que insiste em um único Deus, Jeová, são todas expressões de uma tentativa de restaurar a fé do primeiro século em sua forma e substância originais. A questão que a nossa posição coloca é diferente. Seguir a Cristo hoje exige a coragem de abandonar séculos de tradição para retornar ao que se crê ser a verdade pura e original da Bíblia, não importa o quão diferente ela pareça do cristianismo convencional. É fascinante pensar que ambas as denominações nasceram da mesma expectativa urgente pelo retorno de Cristo, e as trajetórias que seguiram mostram duas respostas profundamente diferentes sobre como viver fielmente enquanto se espera. E a esperança de milhões de pessoas. E no final, a discussão nos deixa com essa reflexão fundamental. A essência do cristianismo está na continuidade de uma tradição que evolui ou na restauração radical de um padrão original?